E hoje nós vamos continuar o que já começamos na semana passada. Mas é igual aquela série bem feita, sabe? Que não importa o capítulo que você vê, que você entende tudo. A Bíblia é assim, né? Tem um que as meninas uma vez falaram para eu assistir no Netflix, nem sei se está mais, que você sorteia, né? Cada um começa a assistir Periscópio, uma coisa assim, lembra? Calendoscópio, em português. Era uma coisa muito louca, mas a Bíblia é assim, a mensagem é completa. Se a gente assistiu o anterior, amém, glória a Deus. Se a gente assistir a próxima, melhor ainda. Mas cada mensagem faz sentido também individualmente. E na semana passada, nós falamos sobre relacionamento com Deus, maturidade e identidade. E usamos o livro de Neemias, né? Hoje, nós vamos continuar esse assunto sobre chamado, propósito. Porque todos nós, eu e você, nós temos um chamado e um propósito. E esse chamado e esse propósito está diretamente ligado ao nosso contexto de vida. Aonde nós estudamos, aonde nós trabalhamos, por onde nós passeamos. Então, o nosso chamado, o nosso propósito tem a ver com onde Deus nos coloca. Faz sentido? E a pergunta que eu fiz na semana passada, eu gostaria de continuar, de talvez repetir essa pergunta é: será que Deus, Ele pode contar com você aonde Ele tem te colocado? Será que você é uma pessoa que Deus pode olhar e falar assim, não, como é que você chama? Você? Do lado dela. É, você. Isso, você. Hã? Juliana? Será, Ju? Ju? Será, Ju? Que Deus está olhando para você e falar assim, não, a Ju está lá. Está tranquilo, está dominado. Você estuda, Ju? Você estuda? Não, você trabalha? Será que Ele pode olhar para você e falar assim, não, está tranquilo. A Ju está indo naquele lugar. Eu tenho ela lá. Será que Ele pode olhar para todos nós e falar isso, Ju? Outra Ju, Júlia. Responde isso, só você e Deus. O que você tem feito? Como você tem se comportado nos lugares que Ele tem te enviado, nas situações, nas circunstâncias que Ele tem te colocado? Será que na hora que Deus te coloca num lugar, numa circunstância, você responde da forma correta, sendo luz do mundo e sal da terra? Na semana passada nós falamos que o sal no saleiro, ele funciona de alguma coisa? O que é o sal no saleiro? Nada. Quem aqui paga conta de luz? Lá no Brasil a gente falava assim, quem paga, apaga. Aqui não faz o menor sentido se traduzir, né? Mas se você tem uma casa e você paga a conta e é meio-dia e a luz está acesa, você vai fazer o que com ela? Apagar. Porque ela está fazendo alguma diferença? Não. A luz, na luz, ela não faz diferença. A luz faz diferença no escuro. Então, é claro que se você é luz do mundo, Ele vai te colocar em lugares escuros. Tará, que revelação. Mas às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente acha que chamado, glória a Deus, aleluia, eu vou andar só de glória em glória, amém, está na Bíblia. Mas luz do mundo, não é luz da igreja. E quanto mais a gente demora para responder o nosso chamado, mais a gente demora para ser promovido. Quanto mais a gente demora para responder, para obedecer, mais a gente demora para receber uma nova patente. Vamos colocar assim. Porque a nossa caminhada, aí sim é de glória em glória, no sentido de amadurecimento. Arthur coloca para mim Provérbios 4, 18, 19. Provérbios 4, 18, 19 vai falar que a caminhada do justo é como o clarão da aurora, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Que aí a gente morre. Na hora que a gente chegar no... é isso, pá, morreu.
quando a gente chegar à estatura do varão perfeito. Fomos feitos com um propósito. Eu adoro aquela explicação que um dia o Senhor me deu, muito clara, de que se fosse somente sobre salvação, a gente morria. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Se fosse simplesmente sobre aceitar Jesus e viver na eternidade, no momento em que a gente aceitasse Jesus, a gente morria. Pronto, I'm done. Karen, Karina, ok, done, tchau, pode subir. Gizinete, aceitou Jesus, sobe. Não, a gente fica com um propósito. A gente fica com um chamado, uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É chamado geral. Como que eu e você vamos fazer isso é que é diferente. Entende, Duda? Você vai por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém, eis-me aqui. Como? Tcharam. Cada um tem um jeito, que é o chamado específico. E o fato é que Deus tem uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E eu amo a ilustração de Raabe. Eu falei semana passada, por que Raabe? Porque Raabe, se você sabe, ela era uma prostituta. Cara, ela era uma prostituta. Ela morava no muro, na muralha de Jericó. Davi, quando ele viu o gigante, ele era um pastor, ele era o menor da casa dele, o mais novo, o mais... tinha Davi. Ninguém dava nada por ele. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica olhando as pessoas da Bíblia e acha que o fim que define o começo. Dá um nó, né? Não. Não é o fim que define o começo, é o começo que vai definir o nosso fim. Você entende que Raabe era uma garota de programa, ela era uma prostituta? E aí os espias chegaram, chamaram ela, e ela disse sim, Mateus, eu e você vamos ser chamados, é no nosso dia a dia, no cotidiano. Não foi como se fosse assim, saiu, tararam, tam, aconteceu uma coisa magnífica, pum, respondi. Não, é no dia a dia, é vivendo a nossa vida. Davi simplesmente estava lá, o pai dele falou para ele, leva um lanche para os seus irmãos, ele obedeceu, ele foi, ele chegou lá, Golias. Entende? É no nosso dia a dia que a oportunidade de servir e responder ao Senhor vem. Só que a gente faz o contrário. A gente usa a circunstância como desculpa para não fazer. É como se eu fosse Raabe e falasse, mas eu sou uma prostituta. Mas eu durmo com todo mundo. Quem sou eu para fazer alguma coisa por Israel? Não, mas eu sou o irmão mais novo, caçula, eu sou só o pastor. Os meus irmãos já estão no exército, no army. Eu não, eu estou aqui, só cuidando dos negócios do meu pai. A gente faz ao contrário. Ao invés de ouvir a voz do Senhor numa situação cotidiana, a gente usa a nossa situação para falar não. Estou mentindo? É só eu? Agora veja bem. Raabe, ela foi a mãe de Boaz. Ela saiu de uma garota de programa, de uma prostituta. Ela foi perdoada, restaurada pelo Senhor. Ela casou, ela teve um filho. E ele foi o resgatador de Ruth. Olha que lindo isso. Aquele homem, vai ler no livro de Ruth. Que homem foi Boaz. Porque eu e você acontece isso com a gente. Não é sobre o que a gente faz, o nosso pecado. É sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E na hora que ela falou sim, Deus restaurou ela. De tal forma que ela gerou Boaz, educou aquele menino bem na palavra do Senhor. E ele resgatou. E está na linha, na genealogia de Jesus. É isso que ele faz. Os lugares que Deus coloca eu e você tem um propósito. Mas o nosso coração duro e mimado não vê. E a pergunta é: o que você tem feito? Como você tem agido no lugar que Deus tem te colocado? E eu quero te falar uma coisa. Os lugares que o Senhor te coloca, as situações que Deus te coloca, revelam o teu coração.
Tem situações que eu e você, a gente passa, que são para provar o nosso coração. Para provar o nosso relacionamento com Deus. O nosso nível de maturidade. Se a gente sabe realmente quem a gente é nele. Quando Israel ficou cativa, o coração deles foi provado. Quando eu e você passamos por momentos difíceis, é que o nosso coração é revelado. Aonde está o seu coração? Eu vejo isso muito claramente com Adão. Não foi assim? Não é a circunstância que tem que levar a gente a agir. É a certeza do nosso chamado, do nosso propósito, do nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade. Porque aonde que Adão estava quando ele pecou? Marcelinho, você que responde todas. Aonde que Adão estava quando ele pecou? Paraíso. No jardim. Estava tudo nice. Marcelinho de novo. Aonde que Jesus estava quando ele venceu o demônio? Satanás. As tentações, 3 vezes. Deserto. Não são as circunstâncias. Marcelinho sabia, porque eu assustei ele. Foi muito assim, pá. Não são as circunstâncias que tem que definir. Você entende isso? Agora, o mais louco de tudo é que Adão, no jardim, ele virou e falou assim: Adão, você fez isso? Deus falou para ele: culpa a minha noiva. Culpa ela. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, falou o contrário. Não culpa a minha noiva. Leva eu. Vocês têm noção? Jesus Cristo na cruz. O segundo Adão. Vocês não vão culpar a minha noiva. Eu vou morrer por ela. Nas piores circunstâncias, nas horas mais difíceis, é onde a gente prova o nosso coração, a nossa obediência, a entrega total ao Pai. Imagina Jesus naquela cruz. Não eles, eu. Não o pedófilo, não o estuprador, eu. Não um assassino, não um mentiroso, eu. Foi isso que ele fez por mim e por você. Nas horas difíceis, o nosso coração é provado e revelado. Nas horas difíceis, precisamos permanecer certos de quem somos, quem servimos e o nosso propósito. Amém? E quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor me deu uma palavra muito clara. De que hoje Ele tem um chamado de restauradores para mim e para você. Então eu oro que o Espírito Santo feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja tão somente o Teu Espírito Santo, Pai. Fala com cada um aqui de forma individual, que seja a Tua palavra rema e um convite do céu na terra. Pai, que a gente possa responder certos, de que não é sobre mim, pobre de mim, mas sobre o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E Neemias, de novo, abre Neemias, capítulo 1. A gente vai ler que a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, que veio Hanã, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam, estavam no cativeiro acerca de Jerusalém, e eles me falaram: estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ele, ouvindo isso, ele chorou, lamentou por alguns dias, orou e jejuou perante o Deus do céu. Veja bem, Neemias era copeiro. Neemias morava no palácio. Ele era copeiro e morava no palácio. Ele tinha um cargo bom. Gente, copeiro era de alta confiança do rei. E ele morava no palácio. E ele ouviu sobre uma notícia, e era problema dele, sim ou não? Não. Obrigada, Nicole. Não era problema dele.
Seria problema dele se alguém, a outra Nicole, tivesse falado assim: estão querendo envenenar o rei. Aí seria problema dele. Ele era copeiro no palácio. Não. Não. Não, você não é estudante de high school. Você é sacerdócio real, povo santo, eleito de Deus, ganhador de almas. Não. Você não é assistente de vendas. Você é ganhador de almas. Você é embaixador de Cristo na terra. Ele não era copeiro do rei. Ele era um escolhido, chamado, profeta, para fazer a diferença na terra. O que você faz, o seu cargo terreno, não é o seu chamado no céu. É simplesmente você estar no lugar certo, na hora certa. Foi Deus que colocou ele ali como copeiro do rei. Mas ele tem um chamado. Ele tem um propósito. Você pode ser advogado, juiz. Esse não é o seu título no céu. No céu você é chamado de filho, amigo, mini Cristo, povo santo, escolhido, separado, eleito. Uau! E ele sabia disso. E ele foi orar e jejuar, porque quando ele recebeu uma notícia, ele foi para o joelho. Porque em tempos de guerra, o silêncio é a língua do céu e o jejum e oração é a nossa ferramenta, a nossa arma. E ele ficou de 3 a 4 meses orando e jejuando para saber. Como eu falei na semana passada, passamos muito tempo gritando, berrando para Deus a nossa vontade, ao invés de nos aquietar e ouvir o que o Senhor quer que a gente faça. Faz isso, Senhor, move, faz, anda, vai, faz e acontece. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida agora? Como eu serei um instrumento nas tuas mãos hoje? Faz essa pergunta para o Senhor, anota aí para você perguntar esse ano. O que Deus está pedindo para você hoje? Neemias foi orar e jejuar para saber. E lá em Neemias 2, 3, 5... Neemias 2, 3, 5, a gente vai ver no 2, que já era o mês de Nição, ou seja, 3, 4 meses depois. E lá no 1 também fala que ele nunca estivera triste diante do rei, nós falamos disso na semana passada. E aqui tem 2 grandes lições que nós aprendemos na semana passada juntos. Não fazemos nada rápido demais. Maturidade quer dizer que gastamos tempo para discernir o que fazer com a notícia que a gente recebe. Não desesperamos, oramos e jejuamos. E também nós vemos que ele nunca estivera triste. Não andamos como vítima. Pobre de mim. Infelizmente, a gente é tentado a fazer isso. A gente vive uma fase boa, alguma notícia ruim acontece, a gente já fica... Não. Aqui fala que o rei nunca tinha visto ele triste. Mas aí você assiste no YouTube. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje? Deus falou para ele. Ele era copeiro, morava no palácio. De boa, melhor lugar para morar, gente. A galera estava destruída. Isso aqui é na volta do exílio. Ele estava tranquilão. Ele vai orar e jejuar e ele entende que Deus tem um chamado para ele. Olha como que ele fala com o rei, ele usa as palavras certas, com a pessoa certa, 2, 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas, a fogo? Sabedoria. Ele não chega para aquele rei falando assim, o rei fala assim, por que você está triste? Rei, eu estou triste porque é a grande Jerusalém, a cidade do rei dos reis, senhor dos senhores, aquela em que será restituída todas as coisas. Ele fala assim? Não. Onde está o sepulcro dos meus pais? Só tem morto lá, está todo caído, acabado. Temos que ter sabedoria para responder o nosso chamado. A gente não chega nas pessoas de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Pensa antes de agir. Deus te deu um cérebro. Não vou falar o que o Vinícius me falou esses dias. Depois eu conto quando tiver menos gente.
Olha as palavras. Vocês estão vendo a sabedoria dele? Fale a coisa certa para a pessoa certa. Neemias 2:12. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Guarda a tua língua. Fala a coisa certa para a pessoa certa, para quem resolve, mas não fica. Quem fala demais dá bom dia cavalo. Quem já ouviu isso? Guarda as palavras. Tem um livro da Joyce Meyer que é muito bom. Eu e Minha Boca Grande. Se você tem mania de falar, compra esse livro, vai te edificar. Muitas aqui, vou passar o link depois no grupo para quem quiser. Fala com quem resolve. Não fica falando tudo para todo mundo. Contando a sua vida. Ai, a minha vida é um livro aberto. Fecha. Minha velha frase, não abra o coração para quem não abre a Bíblia. E nem para quem não vai te ajudar a resolver. E ele não falou. Deus colocou Neemias naquele palácio, naquele cargo. Neemias busca conhecer a vontade de Deus. Neemias fez o que Deus queria que ele fizesse. E você tem feito o que Deus tem chamado você para fazer? Em Neemias 4:1-4 a gente vê, Neemias 4:1-4, que os inimigos sempre se levantam. Quando eles foram então restaurar Jerusalém, ele era copeiro do rei, ele orou de 3 a 4 meses, ele respondeu, ele teve sabedoria para conversar com o rei deixou ele ir, ele passou 12 anos lá. 12 anos. Tem só os nossos meninos aí ou tem mais criança aí? Deve ter umas da dança, só eles? Não, não é só eles não. Amém. Crianças fortes, né? Pulmão forte. Abençoadas. Neemias 4:1-4, você vai ver que os inimigos se levantam. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou. E foi lá. Neemias 4:6-9. Presta atenção, que lindo. Isso aqui o Leandro vai gostar. O inimigo se levanta, mas olha o que está falando no 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar voluntário. O voluntário, quem é voluntário aqui? Levanta a mão bem alta assim, ó, para outras pessoas se inspirarem em você. O voluntário, ele trabalha com o coração no lugar certo. Olha o coração desse povo. Tinha inimigo? Tinha. Era o ar livre. E eles estavam trabalhando. O meu erro e o seu erro, quando a gente vai ser voluntário, é achar que ser voluntário é quando está tudo bem. O meu erro e o seu erro é achar que servir ao Senhor é só quando dá tempo. Olha o que esses homens estavam falando, fazendo. No 4:9. Passei demais. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Se você for lá, depois do 4:16, vai falar: e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha lanças e escudos e arcos. Olha que loucura. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha arma. O quê? Você tem noção? Fazer a obra com a arma na mão? E às vezes a gente, para voluntariar, se não está tudo bem, a gente não vai. Olha que louco isso aqui. No lugar onde ouvir o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, que o nosso Deus pelejará. Quer dizer, eles estavam construindo um muro, ouviu a trombeta, vai para a guerra, volta. Aí tem lugar aqui que fala aqui, ó, no 22, 4:22. À noite servia de vigia e de dia trabalhava na obra. Meu Deus, esses voluntários, Senhor, é esse espírito aí que a gente tem que orar, Leandro, aí, ó. Desse povo aí de Neemias. Já pensou, Lisier? É isso que eu tenho que ser, é isso que você tem que ser. Incansável. Para o Senhor não é sobre igreja, não. Não é sobre igreja, não. É sobre reino. Sabe, o ponto é que chamado tem que ter esforço.
Propósito tem que ter ação. E agora você vai abrir num livro que é dos melhores, Ezequiel. Nossa, eu amo Ezequiel. Jeremias, Isaías. Eu lembro das irmãs do Coque. O Vale de Ossos Secos. Quem conhece essa passagem? Eu já ouvi 1000 pregações. Aquelas que o povo grita de microfone. Essa passagem é muito boa, é muito forte. Isso aqui que rolou aqui foi muito louco. Põe Ezequiel 37. E se você está com a sua Bíblia em português, vai lendo e vai marcando o que Deus vai falando com você. Não preocupa não, que eu já estou acabando. 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem colocou ele no vale cheio de ossos? O Senhor. Um vale cheio de ossos, em outras palavras, é um cemitério. Já é um vale, que é sinônimo de prova, e ainda estava cheio de osso. E quem levou ele lá foi Deus. Foi Satanás? Não. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Então Deus colocou ele lá numa visão, mas isso é uma visão de algo real. E ele viu que tinha muitos ossos, era um osso meio morto. Não sei se existe alguém meio morto. Estava sequíssimo. Eu acho muito bom como é que a Bíblia nos ensina em tudo. Eram muitos e estavam sequíssimos. E ainda o Senhor é tão engraçado que fez ele passear. Sabe, Olívia? Não só colocou ele lá não, teve que gastar um tempinho lá. Você vai ver esse BO todo aqui, ó. Você não vai ver de longe não, você vai andar lá no meio. Quem está entendendo? Eu vou te colocar no meio da situação. Eu vou te colocar lá e você vai andar e você vai ver cada osso seco. E você vai continuar andando e você vai ver que não é um, não são 2, não são 3, são muitos. 3. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Ele colocou ele lá, num grande cemitério, num vale. O que você me fala, Ezequiel? Vai rolar? Ou acabou? Muitas vezes o Senhor coloca eu e você num vale cheio de impossibilidades. Muitas vezes o Senhor coloca eu e você em situações onde não há esperança. Onde tudo que a gente vê é sequidão e morte. Muitas vezes o Senhor coloca a gente em lugares que, se depender de nós, a gente desiste. Porque o que o olho vê não tem mais jeito. A notícia é muito boa porque a gente não vive pelo que a gente vê. A gente não vive pelo que a gente vê. Lembra de uma coisa: o que a gente vê é passageiro, o que a gente não vê é eterno. Quando tudo que você vê é tristeza e má notícia, e você não consegue enxergar mais nada além disso, lembra, Ele está fazendo algo que é eterno. Ele está fazendo algo que não é só para hoje, mas é para a eternidade. Amém? Naquele vale, Deus leva Ezequiel. Não a um túmulo. Por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Porque eu e você, a gente tem o péssimo hábito de medir o poder de Deus de acordo comigo e com você. Então eu e você fazemos o quê? Se a gente vê que era uma cova com um corpinho, talvez que morreu há um dia,
não estava nem tão seco, nem tão podre, nem tão fedido, eu e você diríamos, não, ainda tem jeito porque é só uma pessoa. Não, ainda tem jeito porque morreu há muito tempo. Mas se eu e você enfrentamos uma situação com muitos ossos e muitos secos, a gente vai falar, agora não tem mais jeito, agora não tem o que fazer. Mas a gente esquece que Deus soberano, Ele tem a criação do universo no currículo e não há nada impossível para Ele. Eram muitos ossos, muito secos. E o Senhor pergunta para Ezequiel, e aí? O que você me fala? Deus leva o profeta para o meio do vale, com ossos, muito secos. Fala para você mesmo. Eu não gosto quando manda eu falar com alguém do meu lado. Fala, então fala com você mesmo. Deus me leva para o meio do vale, com muitos ossos e muito secos. Tem pessoas que já estão entendendo. Porque se Ele leva você para onde Ele levou Ezequiel, logo você é um profeta. E Deus pergunta a Ezequiel, e aí a solução? E eu e você, muitos de nós talvez falaríamos, Senhor, não tem solução. Senhor, o que eu vejo aqui são ossos muito secos, e eles são muitos e estão muito secos, e o que eu vejo aqui talvez é que esse será o meu fim. Senhor, aonde o Senhor me colocou no meio dessa situação, tudo que eu posso ver que esse é o meu futuro, Pai. Mas eu estou te falando nessa noite, não é. Não é. Não é. Diante de um cenário como esse, o que Deus tem falado para você fazer? Aonde você está? O que Deus quer que eu e você faça no lugar que Ele nos coloca? E Ele pergunta para Ezequiel, e aí Ezequiel? E diferente de muitos de nós, Ezequiel não responde, não tem mais jeito, mas ele fala, tu sabes. Essa é a resposta. A notícia má chegou. Tu sabes. Tu sabes. Ezequiel 37:4. Fica de pé, o louvor pode subir. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que colocarei em vós o Espírito, e viverás novamente. Receba essa palavra nessa noite. O Senhor não te leva no meio do vale de ossos secos, para você se tornar um osso seco. O Senhor te leva para o vale de osso seco, para que a vida que há em você passe para os ossos secos e eles vivam. Aonde você está, não é para você se tornar como eles, mas eles têm que se tornar como você. A vida que há em você passa para eles. Profetiza. Profetiza. Se você veio nessa sexta-feira à noite, o Senhor foi muito claro. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Abraão estava aqui na igreja ontem, e eu falei para ele, I am all over the place. Eu não sei porquê, Neemias e Ezequiel, eu não estou entendendo. Foi ou não foi, Abraão? Eu não estou entendendo. E eu perguntei ao Senhor, o que tem a ver Neemias com Ezequiel, pelo amor de Deus? E sabe o que o Senhor me falou? Fala para aqueles jovens amanhã. Fala para aqueles jovens amanhã, que eu estou tirando a minha igreja de palácios e levando para o campo. Como Ele tirou Neemias de dentro do palácio, onde era tudo confortável. Como Ele tirou Neemias do palácio, onde ele tinha tudo na mão, e levou para um campo, onde ele tinha que fazer a obra com uma mão e lutar com a outra. Eu estou levando aqueles jovens.
eu estou levando a minha igreja. O Senhor me falou: profetiza. Diga àqueles jovens que comecem a abrir a boca. Diga àqueles jovens que comecem a profetizar. Na escola, no trabalho, profetiza, porque é o lugar que Ele vai levar vocês esse ano, em 2025. Os ossos são muitos e estão muito secos, mas Ele vai derramar o Espírito dEle, e você abra a tua boca e profetiza. Você faz a diferença por onde você vai. Ezequiel 37:14. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vós poreis na vossa terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Joel 2:28-31. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a criatura. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Atos 2:17-21. Coloca Atos 2:17-21. Nos últimos dias, como está escrito em Joel, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Profetiza, porque onde vocês vão, há muito ossos e eles estão muito secos. Mas você é profeta, você tem um chamado, você tem um propósito. Não é para você deitar e fingir de morto. Abaixa um pouco o louvor. Sabe quando a gente assiste um filme de terror? Eu e meu marido, a gente fala de terror, não, de luta. A gente fala assim: meu Deus, eu ia fingir que eu estava morto. Quem já pensou isso? É tiro para todo lado. Mas você não pode fazer isso na sua escola. Tem pessoas pensando em suicidar. Tem pessoas em depressão no seu trabalho. Está cheio de gente que nunca ouviu falar de Jesus. Você sabia que dentro da igreja, mais de 60% dos cristãos norte-americanos não sabem quem fez o Sermão da Montanha? Jesus Cristo. Dos crentes eu estou falando. Os ossos são muitos e estão muito secos. Profetiza. Você é profeta. Você é profeta. Eu não sei se você gosta de assistir filme. Eu gosto em Senhor dos Anéis. O Frodo, quem já assistiu Senhor dos Anéis? O Frodo chega e fala assim: eu não queria pro Gandalf. Eu não queria ter nascido nesse tempo. É difícil demais, o meu chamado é difícil demais. E Gandalf fala para ele: sim, eu sei, Frodo, mas eu e você estamos vivendo nesse tempo. E nesse tempo eu e você temos um propósito. É claro, o diretor, o escritor de Senhor dos Anéis, ele é cristão. Aquela história toda, ela aponta para Cristo, assim como Nárnia. Mas vamos para a Bíblia. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37:10: e profetizei como ele me deu ordem. Ezequiel 37:10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo se levantou. Deus está levantando a igreja. Deus está levantando o exército dele. Deus está levantando você. Ele está derramando. Abra suas mãos, feche os seus olhos, receba o Espírito Santo do Senhor, receba o poder de Deus, receba espírito de profecia, de sabedoria, entendimento, conhecimento. Os tempos são maus. Profetizem. Abra a tua boca e profetiza. Na escola, no trabalho, está liberado sobre você essa palavra. Está liberada sobre a tua vida essa palavra. Você é profeta, você tem autoridade. E eu declaro que se você hoje é um osso seco, eu declaro vida. 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 Em nome de Jesus. Na campanha de 12 dias, para eu terminar,
Eu compartilhei com a Emily que 2 pregadores, 2 vezes seguidas, falaram a mesma palavra. Eles falaram sobre quem veio os 12 dias. Eu não lembro quais foram, mas eles falaram 2 vezes seguidas sobre o rei, que o profeta mandou ferir a terra e ele feriu apenas 3 vezes. Quem lembra? E eu fui ler aquela passagem porque quando o Senhor fala algo 2 vezes, temos que prestar atenção. Em verdade vos digo, é algo importante. E naquela passagem fala assim, 2 Reis 13. 2 Reis 13, o Senhor me autorizou a liberar essa palavra sobre a vida de vocês. 2 Reis, receba essa palavra hoje. 2 Reis 13. 2 Reis 13. O profeta Eliseu, faz assim para você receber essa palavra. O profeta Eliseu, ele fez muitos milagres, você vai ler na sua casa depois. E a palavra de Deus diz em 2 Reis 20: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Isso é logo depois das flechas. E eu fui ler e o Senhor falou para mim: continua lendo, filha, continua lendo. E eu fui ler, e lá fala: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Oram, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou. Eliseu estava morto. O Espírito Santo falou para mim: esse ano você vai liberar a vida. Esse ano você vai exalar a vida, independente das circunstâncias, independente de como você se sente. Às vezes você se sente como se você estivesse na cova, morto, mas até ali, morto, na cova, sem esperança. Exale vida. E eu libero essa palavra sobre você. Em 2025 você vai exalar vida. Em 2025 você profetizará vida. Em 2025 você não vai ganhar nenhuma alma para Jesus. Você vai ganhar mais de 10, 20, 30 almas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você não vai vê-las aceitando Jesus, mas a semente será plantada. Não duvide. Eu tenho convicção do que eu estou falando, porque isso é a palavra de Deus. Eu não sei nada disso aqui, é a palavra de Deus. Eu li e dei um endereço, confere na tua casa. Esse ano você vai exalar vida. Profetiza. Deus está tirando a igreja de palácios e está levando para as ruas. Deus está tirando a igreja de palácios e levando para o campo. Mas lembra dessa palavra: é uma mão no arado e outra na arma. Tem guerra, não desista. O inimigo levanta, não desista. O osso é seco, sequíssimo, são muitos. Profetiza. Vai ser só você, Mateus, no meio de um vale de muitos ossos, muito secos. Profetiza. Vai parecer que vocês são minorias, e vocês são, mas vocês têm Ele. Isso é tudo que importa. Enquanto